Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, você ligadinho aqui no canal Hora do Flu, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E sim, vamos falar um pouco mais sobre a situação de Hulk, que saiu mais detalhes. E digo mais, tá? Hoje a gente pode ter uma definição. E a pergunta é, meu Deus, se o Hulk chega agora, o que que acontece? Ele já vem pro jogo, ele já vai jogar, o que vai acontecer? Te explico tudo aqui nesse vídeo, mas antes não se esqueça de... Arrebenta no like. Arrebenta nesse like aí. Clique no gostei. Cara, peço gentilmente também para que você se inscreva. Continue se inscrevendo. Crescemos muito por esses dias em relação a inscritos aqui no canal. Chegamos a 98 mil e faltam apenas 2 mil inscritos para a gente alcançar 100 mil e conquistar a digníssima plaquinha aqui do canal. Então nos ajude a chegar nesse número, que é um número muito importante para nós, tá, meus amigos? Então muito obrigado a você que já é inscrito. Se inscreve, compartilha com os outros aí, com todo mundo, contigo, com o papagaio. Bota a conta de todo mundo aí, vambora. Mas vamos lá, gente. Hulk está vindo para o Fluminense? Bom, pelo menos tudo aponta para isso, tá? Mas ainda não está definido, não está assinado, mas existe a fome com a vontade de comer, que eu acho que é a grande questão do futebol para os negócios darem certo. É um querer o outro, e parece que o Fluminense quer muito o Hulk e o Hulk quer muito o Fluminense. Só esse ponto já é um ponto importante. Mas hoje é um dia crucial para que esse negócio aconteça. Antes da gente trazer esse detalhe, falando ainda sobre Hulk, o Zubeldia foi perguntado na coletiva sobre o jogador. E ele disse, desconheço o tema. Eu não sei se eu consegui sentir exatamente aqui o que disse o Zubeldia em relação a situação, né? Se ele tá gostando disso ou não tá gostando, mas ele disse que não prefere dizer nada. Não sei do que estamos falando. Acabamos de terminar a partida, estou me inteirando dessa situação por sua boca, desconheço o tema, então prefiro não dizer nada. Só que o que a gente vem descobrindo é que o retorno das conversas entre Fluminense, Atlético Mineiro e Hulk, isso aconteceu antes da partida, tá? Antes da partida com a Chape, e eu fico me perguntando, será que a diretoria do Fluminense ela iria trazer um jogador dessa importância, desse valor, né? Que o Hulk não é barato, é caro, né? Tu acha que eles não iam fazer isso sem o conhecimento do seu treinador? Porque se for o caso, é um erro absurdo, né? Ah, não, nós vamos contratar um jogador porque a gente quer contratar um jogador. Isso não existe, você precisa incluir o técnico nessa escolha e saber se é uma boa ou não oferecer para ele. Eu acredito que rolou isso já, só que o Zubeldia, como ele não sabia o que poderia ou não falar, porque eu não sei se você sabe, mas toda vez que um presidente vai para uma coletiva, ou um técnico vai para uma coletiva, ou o jogador vai para uma entrevista, eles sabem o que podem dizer e o que não podem dizer. Tá, gente? Isso tudo é esquematizado. Ah, não, Thiago, tu tá falando que... Não, gente, existe, sabe? Ah, não, cuidado com esse tema, não fala sobre isso, cuidado disso, não pode falar o que... Gente, isso acontece normal em todos os lugares do futebol, não é diferente, né? Então eu acredito que não é que o Zubeldia não saiba dessa situação aqui do Hulk, né? Mas ele preferiu ali não dizer nada porque ele não sabia o que poderia dizer, tá? Com isso, a gente tem também ontem, né, o próprio diretor do Atlético, se eu não me engano, diretor-presidente, eu sempre me confundo um pouco sobre as situações que agora o Atlético é SAF, né, mas ele disse que não tinha nada fechado ainda, mas que poderia acontecer, né, olha só, vamos colocar aqui na tela o nosso querido Paulo Brax, isso mesmo, ele disse aqui, ó. Procurados ontem por um clube brasileiro. O staff do jogador conversou com esse clube brasileiro. Foi feita hoje, de tarde, uma reunião nossa com o staff do atleta e não houve uma decisão. Viemos para o jogo e aqui, no vestiário, horas antes do jogo, poucas horas antes do jogo, em consenso, em comum acordo entre as partes, quais partes? Atleta e clube, decidiu-se que ele não faria o 13º jogo, o que inviabilizaria ele de ter qualquer transferência nacional nessa janela.
Assim que tivermos alguma decisão, assim que tivermos uma definição, não sei se será amanhã ou depois, a gente volta e informa a todos, ok? Galera, então tava sem áudio. Isso pegou muito mal pro Hulk. Quer dizer, o Hulk não gostou desse comportamento do Atlético. Como o Atlético tá meio que falando que é o Hulk que pediu pra não jogar, porque o Hulk tá negociando com outro time que o Hulk vai sair, né? Só que não é tudo isso que tá rolando aí. É aquela mesma situação que tava acontecendo no começo do ano, né? O Hulk queria sair, o Atlético queria que o Hulk saísse, só que ninguém queria assumir aquilo ali, né? E agora o Atlético está tentando colocar ali a responsabilidade no Hulk, e isso não pegou bem. Segundo informações de jogadores, de pessoas próximas ao jogador, ele não gostou nada da nota oficial de ontem, que explicava isso aqui que o Paulo Bratt disse. E isso, segundo o que as pessoas estavam dizendo próximas ao Hulk, isso teria determinado ou teria sido a gota d'água para que Hulk se despedisse e deixasse o Atlético Mineiro. Só que a situação, agora, pensando em Fluminense, já te adianto, tá? O contrato do Hulk com o Fluminense é até o final de 27, tá bom? Eu vi muita gente falando, trazer o Hulk até o fim do ano talvez seja uma boa. Não, pessoal, mas o contrato que o Fluminense estaria oferecendo para o Hulk hoje é o mesmíssimo contrato que ofereceu no começo do ano, tá bom? Então, é isso, mas vamos para a notícia que importa também, é que o clube, o Fluminense, né, está aguardando a decisão do Atlético para avançar com o Hulk, entenda a situação. Então, hoje, dia 27 de abril, nós teremos uma reunião entre a diretoria do Atlético Mineiro e a galera lá que cuida da carreira do Hulk, né, os empresários do Hulk, para ter um martelo batido, tá? Vamos trazer aqui mais alguns detalhes. Na segunda, está prevista uma reunião entre Hulk e a diretoria do Galo. Se houver acordo para a liberação, o Fluminense vai avançar para ter o jogador no clube. Em caso de acerto, o atacante poderia estrear ao tricolor na volta do futebol brasileiro depois da Copa do Mundo em julho, tá? Só para você entender. O Fluminense agora espera, né? Se o Hulk conseguir uma liberação, ele tem o Fluminense para vir jogar, beleza? Então, o que depende é algo que está muito desgastado já, né? Que é a relação entre Hulk e Atlético Mineiro. Thiago, mas essa relação está desgastada por causa das questões físicas do jogador, por causa das questões financeiras, por causa da bola que joga hoje o Hulk? Sei lá, eu acho que é um pouco de tudo, entendeu? Eu acredito que seja um pouco de tudo. Mas como não sou torcedor do Atlético, é muito difícil. Eu conversei com 2 torcedores do Atlético. Um falava pra mim assim: Tiagão, eu acho que o Hulk está jogando por jogar. Está jogando, sabe? Parece que ele estava chateado com alguma coisa. Outro já falou que o Hulk abriu mão do Atlético, não quer mais estar ali e tal. Só está porque é um ídolo muito grande, né, da torcida e tudo mais. Então assim, galera, é muito difícil saber o que vai acontecer. Acredito que a opinião da torcida do Fluminense hoje não está sendo levado em consideração, infelizmente, tá? Eu acho que a diretoria está determinada a trazer o Hulk, independente se a maioria ou não, ou a maior parte ou não da torcida do Fluminense vai concordar com isso. Agora, falando de uma possível chegada, ele só pode atuar, obviamente, né, quando a janela abrir, que abre só em julho, tá? Só que existe uma questão aqui. Isso não impede com que Hulk chegue no Fluminense, treine pelo Fluminense, tenha o seu dia a dia pelo Fluminense, se prepare para estrear, tá? Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é que, o Hulk fecha com o Hulk agora, o Hulk vai pro Fluminense, beleza? Então o Hulk vai ficar de férias até, não. Ele já pode treinar, já pode ali se dedicar aos treinos, né? Já pode ter uma rotina de trabalho dentro do Fluminense, para que quando ele puder jogar, ele já esteja adaptado, ele já esteja treinando, ele já esteja tudo isso, tá? Então, existe esse planejamento, isso pode acontecer. Não é porque não pode entrar em campo que não pode treinar, tá? Treinar pode, isso é tranquilo. Tanto é que quantos jogadores que estão lá na Europa, de vez em quando no final da temporada, venham aqui, treinam aqui, né, no próprio Fluminense, isso não tem problema, tá?
ele já pode vir pro Fluminense, já pode treinar. O que não vai poder é jogar, tá bom? Agora, caso o Fluminense avance, a ideia inicial é aquilo que a gente falou, ó, é manter a base contratual oferecida no início do ano com vínculo até o final de 27, tá? Então é importante que você entenda aí que a gente tá falando de basicamente 1 ano e meio, né? Porque se ele chega no meio do ano, 1 ano e meio ali de contrato pro Hulk. Cara, eu sinceramente, eu acho que os dois argumentos são muito bons, né? Quem quer o Hulk tem argumentos legais, que o elenco do Fluminense tem algumas deficiências, exclusivamente também na situação da liderança. Esse time do Fluminense, parece que ele falta alguma coisa, né? Alguém que chame a liderança, alguém que não deixe os jogadores cabisbaixos, né, quando toma um gol e tal. Eu entendo isso, entendo também das pessoas que dizem que o custo-benefício não se julga, né? Não vale a pena, né? Você tem um custo de talvez. Galera, o que dizem aí aqui não é confirmado, tá? Mas o que dizem aí é que o Hulk ganharia cerca de 2 milhões por mês. Seria de longe o maior salário do Fluminense, né? E eu não tô falando aqui que ele não vale, não. Eu estou falando nessa situação, né? Se ele vai conseguir entregar a ponto de valer tanto. Aí fica aquela minha questão que eu sempre falo para vocês. A gente tem até um limite, né, de dizer, de opiniões e tal. Eu dou minha opinião assim direto, né? Só que assim, eu fico muito à mercê de, se fechar, torcer muito para dar certo. Igual ontem eu falei com vocês, muita gente me interpretou mal. Eu disse assim, galera, Soteldo. Eu olho para Canóbio e para Serna hoje, que não vem bem, a minha torcida é para que Soteldo jogue o que ele já jogou em outras equipes. Muita gente interpretando, dizendo que eu acho que a gente tem que apoiar o Soteldo para que... Não, eu acho que como torcedores a gente tem que apoiar nossos jogadores, né? Mas o que eu quero dizer se o jogador veste as minhas cores, eu vou torcer para que ele rende bem, para que ele venha render. Gente, porque se ele rende, a gente que ganha com isso. Então, se caso o Fluminense feche com o Hulk, que o Hulk venha para cá, talvez com sangue nos olhos, de tentar mostrar pro Atlético que ele tinha futebol e o Atlético querendo aposentar ele o tempo todo, né? Isso que mais irritou o jogador, né? A gente falou da situação do Atlético, mas tem a situação do jogador, que não se sente valorizado pelo Clube Mineiro, porque o Clube Mineiro quer aposentá-lo, né, no fim da temporada, e ele não quer parar. Ele acha que ainda tem bola. Então, quem sabe ele vindo para o Fluminense... Aqui é uma hipótese, tá? Vozes da minha cabeça. Uma hipótese dele chegar ao Fluminense e falar... vou mostrar para esses caras que eu não preciso me aposentar. Aí chega no Fluminense, ele começa a render, fazer gols, ser importante. Pô, a gente ganha pra caramba, né? Mas é claro que isso é no campo da especulação, né? A gente fica sempre na torcida para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, mas às vezes as coisas não acontecem assim. Mas o que fica a gente agora é a espera dessa reunião que pode definir o acerto do Fluminense com o Hulk. Só falta isso. Hulk quer o Fluminense. Fluminense quer o Hulk. Só falta o Hulk conseguir uma liberação com a diretoria do Atlético. Um beijo no seu coração. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é um presente, um privilégio. E comente a sua opinião. Você quer o Hulk? Ou você não acha que o Hulk é uma boa pra gente? Comente aí. Beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Tchau. E valeu, pessoal.